Você é uma centelha divina e você pode manifestar tudo o que você deseja. Você só ainda não descobriu como você vai iniciar essa sua manifestação. E aqui entra um processo onde muitas pessoas não entendem por que elas ainda não conseguiram manifestar a realidade que elas desejam. Então, se você tem essas dúvidas, você já fica aqui comigo, já se inscreva no canal e deixe sua curtida. Baseado em muitas pessoas que vêm até mim, que fazem mentoria individual e até consultoria, nós chegamos sempre no mesmo quesito. E é imprescindível você entender que quando o Hélio Couto fala que você tem uma centelha divina, ele não está querendo ser uma pessoa amorosa e simpática e empática e trazer esse nome, centelha divina, para que você se sinta bem. Ele está sendo muito técnico quando ele traz essa palavra centelha divina, mas ao mesmo tempo ele está sendo muito verdadeiro. Porque quando você escuta falar que você é uma centelha divina e muitas pessoas ficam sem entender, se eu sou uma centelha divina, por que isso acontece coisa ruim na minha vida? Então, esse processo ele é um pouco complexo de se entender e eu vou tentar não me alongar muito aqui e nem explicar ele completamente, porque também não dá em um curto período de tempo, mas centelha divina significa que você tem dentro de você um pouco de Deus. É isso mesmo. Você já tem dentro de você uma centelha divina, ou seja, uma parte desse holograma, desse fractal de Deus em você. Algo divino habita em você. É isso que ele quer dizer, é isso que eu estou repetindo para você, e assim Bashar também fala em outras palavras. Só que você não se dá conta disso, porque nós fomos programados para estar o quê? Buscando essa centelha divina lá fora. Assim fomos ensinados para buscar na religião algo que é divino e que não habita dentro de nós, mas isso é um engano, isso é uma mentira. Na verdade, você está sempre buscando lá fora e tudo já está dentro de você. Aí existe uma grande confusão mental a respeito de: tá bom, Thaís, eu tenho uma centelha divina dentro de mim, mas como atua então esse meu ego e como eu faço então para manifestar a minha realidade? Digamos que você tem dentro de você a sua centelha divina, só que você veio para essa parte, essa camada, né? Nós estamos vivendo aqui e temos camadas de consciência. A sua consciência física, a sua matéria, tem aqui o ego que governa você. O ego nada mais é do que um espaço onde ele serve para equilibrar o seu lado primitivo, para a psicanálise, né? E o seu lado mais juiz. Então você tem o id e você tem o superego, onde o ego está no meio atuando para que você sobreviva. Só que dentro desse ego nós temos o quê? Dentro desse pacotinho? Nossas crenças, nossas limitações, nossas sombras. Então, o ego, ele atua dentro de uma programação que você entendeu na sua infância que era aquilo o normal e que geralmente não é. Não ensinam pra gente a realidade em si, mas ensinam tudo aquilo que eles vêm de geração em geração acreditando que é algo verdadeiro. Então, o seu ego ele é construído baseado nessas informações, que nós chamamos de uma programação mental, mindset. Então, você vem com essa programação e você acha o quê? Que isso é a sua realidade. Essa realidade que você construiu na sua cabeça com a ajuda dos seus responsáveis e todos os adultos, ela faz o quê? Apanhado de tudo aquilo que você acreditou, porque te ensinaram assim, você observou e achou, não, então você teve aquela percepção, então é assim que funciona, né? Às vezes a pessoa não foi lá e ensinou, mas você pode ter tido uma infância com pais completamente desordenados dentro desse núcleo ali familiar, então você acredita que aquilo dali é o correto, e dentro dessa programação fez-se a sua identidade. A sua identidade, você olha para ela e você tem um autoconceito dela, ou seja, seu conjunto de crenças, de valores que você acredita, que você se identifica com aquilo que você viu e foi ensinado. Desse autoconceito, você tem uma autoimagem sua, você forma uma imagem sua de como você pinta, de como você é e como você deveria ser, baseado nesse conjuntinho aí de programação que você tem, e você constrói sua personalidade. Então tem muita gente que faz um monte de coisa e fala, ah, é minha personalidade. Eu tenho muita personalidade.
Tudo isso baseado nessa programação, nessa identidade que você construiu com a ajuda dessas pessoas. A seguir, isso é o ego. Então você vai fazer tudo baseado no quê? No seu ego. O ego é o que apita. O ego que, se acontecer alguma coisa hoje na sua vida, ele vai falar o que para você? Não faz, faz. É ele que vai falando para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, baseado nessa programação, ok? Seguimos para uma consciência mais elevada, o superego, o eu maior para alguns. Então, acima disso tudo tem a fonte Deus. O vácuo quântico, que muitas pessoas, quando escuta vácuo, acham que o vácuo é um lugar vazio, mas é o contrário disso. No vácuo existem todas as possibilidades. E aí você vê que você está atuando hoje dentro do seu ego, daquele espaço onde tem o quê? Todas as suas crenças, tudo aquilo que foi formado para você, junto com você, para você, dentro de você, uma programação perfeita de um indivíduo que foi criado pela família tal, que tem essas características e etc, etc. Você acaba se identificando boa parte da sua vida com isso tudo. E você acha que é normal. Você acaba falando, não, eu sou assim porque minha mãe é assim, porque meu pai é assim, porque minha família é assim. E você acha que aquele comportamento é o normal. Quando na maioria das vezes não é o seu normal. Só é algo que você foi acostumado a viver. Seguindo por essa mesma diretriz, esse mesmo pensamento, esse mesmo raciocínio, você vai entender que tem dois tipos de energia só que você pode seguir hoje. Ou você tem uma energia magnética, ou você tem uma energia de apego. Você já foi feito à imagem e semelhança, ou seja, você já tem no seu pacote, tá? No seu pacote de essência, você já tem ali o quê? Amor incondicional, alegria, paz, você já tem tudo que é bom. A partir do momento que você entra aqui, você também capta as coisas ruins. Porém, nesse pacotinho aqui do apego, estão as coisas ruins. Você quer ter o controle das pessoas, o controle de tudo ao seu redor, mas você não controla você mesmo. Você está se apegando a pessoas, a situações, a materiais, bens materiais, e você não está entendendo que isso é o que te atrapalha. A partir do momento que eu paro de operar pelo meu ego, essa minha parte aqui do apego, essa minha energia de apego, ela simplesmente se desfaz. Porque não existe forçar alguma coisa quando eu estou no magnetismo da centelha divina. A centelha divina, ela é já a sua pura conexão com Deus. Você precisa ensinar alguma coisa a Deus, ao vácuo quântico? Você não precisa. E lá estão todas as possibilidades. Todas as possibilidades estão lá. Só que você quer determinar como isso vai acontecer e quando. Porque você está ainda na energia do apego tentando manifestar. Você está por puro ego. Você ainda não entendeu que você tem que ir para um magnetismo. Soltar o controle assim que o Hélio Couto ensina. Solta, abre mão do controle de que tudo precisa ser do jeito que você quer. Não é assim. Você não está aqui para você experimentar essa vida, porque esse corpo aqui é um condutor, ele não tem como apitar, decidir o que você vai fazer. É como se a gente pegasse, né, o físico, o ego, então você pega dentro de uma empresa um estagiário para dar ordens na empresa, como se ele fosse o diretor, o presidente da empresa. Ele não tem essa capacidade. Porém, ele tem outra função, outras funções que servem de ferramentas para essa empresa funcionar. Só que ele não é o chefe. Não é através dele que tem todas as informações, as estratégias, tudo já bem elaborado. Não é. Então, quando você operar pela centelha divina, pelo magnetismo, todo esse seu apego, tudo isso vai se desfazer. Porque através da centelha divina não existem dificuldades e Jesus já ensinava isso. Jesus ensinou todo esse passo a passo, ele demonstrava através dele o quanto isso era possível. E é por isso que ele fala que nós podemos fazer mais obras como essas e até maiores do que as dele. Porque ele entende que durante o tempo, que o tempo não é linear, mas ele sabe que toda essa evolução, toda essa comunicação iria se aprimorar com o tempo,
e você poderá fazer coisas maiores. Sabe por quê? Porque você tem mais conhecimento à sua mão, você tem mais possibilidades do que ele tinha naquele tempo. Mas o mecanismo de uso é o mesmo. Só que mais pessoas poderão entrar numa egrégora maior, onde Bashar fala da alma coletiva, onde se compartilha todas elas a mesma informação. Se você quer expandir, se você quer passar pelo despertar, se você quer manifestar, você tem que entender que a informação é o que vai te ajudar a elevar a sua consciência e manifestar cada vez mais as coisas que você deseja. Para isso, você precisa abrir mão do ego estar mandando na sua vida. Então, você tem que fazer com que ele se una à centelha divina e que ele assuma o papel dele, que é somente obedecer ordens da centelha. Ele tem que parar de controlar tudo. E isso só você pode fazer. Não é um problema do ego, é um problema seu. E você não pode acabar com o ego, isso é mito. Tá certo? Isso é mito. O ego, ele precisa ter as funções dele para sua sobrevivência. Mas a centelha divina é que vai te governar. Enquanto você estiver apegado a controle, ao que vão pensar de mim, mas eu sempre fui assim. Você tem que entender uma coisa, durante a sua infância, a maioria das pessoas desse mundo passaram por questões, a principal delas, e pode ter alguns braços que vão chegar nela, de querer agradar. Você viu seus pais brigando, você viu seus pais reclamando de dinheiro, você viu seus pais brigando por vários N motivos. E o seu pensamento sempre foi o quê? O que uma criança sempre pensa quando o pai briga, quando o pai separa? Que a culpa é dela. Que ela deveria estar agradando mais. E por isso que está acontecendo isso tudo. Porque quando um casal tem um filho, eles projetam nessa criança tudo aquilo que há de melhor entre os dois e etc, etc. E ela já pega essa informação lá no útero. Então ela acha que tudo é por causa dela. Essa criança, ela acha que tudo é por causa dela. E que ela deveria agradar. Então ela já entra no mundo pensando que ela precisa ser validada, ela precisa fazer mais para agradar as pessoas. Porque ela foi ensinada inconscientemente disso. Só que você precisa abandonar isso, você não precisa agradar ninguém. Você está querendo controlar o que os outros estão sentindo e pensando sobre você. Você precisa manter uma distância entre o que você sente e o que é sua responsabilidade e o que é do outro. À medida que eu tento fazer com que os outros fiquem agradados, né, por mim, eu estou perdendo a minha essência. Eu estou me responsabilizando e me culpando pelo sentimento, atitude, pensamentos do outro. E eu não tenho esse poder. Quando eu tento tomar esse poder para mim, eu me afasto da minha própria essência, eu me afasto da minha manifestação. Porque eu estou exercendo o apego, o ego. Quando eu paro e largo isso tudo e entendo que é só a minha responsabilidade, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, aí eu entro no mecanismo de centelha divina e magnetismo. Quando eu deixo que essa força fale comigo intuitivamente. Quando eu abro a minha boca e falo, eu sou, aí você repete aquilo que você deseja ser, assim como Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a luz. Por quê? Ele sabia que ele veio mostrar isso. E que todos são o caminho, a luz e tal. Mas era dever dele ali naquele momento mostrar o caminho, a luz, a verdade, a vida, como ela é. À medida que você abre o verbo e fala, eu sou, você entra numa conexão única com essa centelha divina. E a partir desse momento, você vai falar e você vai soltar, deixar que ela te governe, porque ela, a partir desse momento, ela começa a te dar intuições, ela começa a tirar pessoas do seu caminho, ela começa a colocar pessoas, ela começa a organizar. Cabe você seguir esse passo a passo. E como você segue esse passo a passo? Liberando sempre esse apego, liberando esse controle, entrando sempre em conexão, medite, procure os horários específicos onde as suas ondas cerebrais se acalmam, para que você tenha esse contato mais íntimo possível, para que você possa seguir a sua intuição e ir para o caminho que você deve. Você não tem que descobrir como você vai conseguir as coisas, mas você tem que ser orientado por qual caminho você vai seguir, que você vai dar de cara com isso. Não adianta você pegar o ego e ficar correndo pelo labirinto achando que você vai achar a saída, que não vai achar. Você só está botando mais controle, mais apego, mais pressão e você está sofrendo no físico por isso.
À medida que eu pego e deixo a minha centelha divina seguir, ela sabe o trajeto desse labirinto, sem que eu fale qualquer coisa. Deixa ela comandar, tá? Tira esse ego do volante, libera o motorista verdadeiro que está lá preso na mala, que é a sua centelha divina, deixa que ela dirige. O seu ego só está ali para lembrar do seu cinto de segurança. É só uma ferramenta que Deus deu para a gente usar aqui. Mas não é por ele que você vai conseguir as coisas. Liberta, porque o seu corpo está recebendo a carga negativa de todo esse controle que você acha que tem. Te enganaram sobre isso e continuam enganando muitas pessoas, mas você não tem. E centelha divina você não procura na igreja, você não procura fora. Ela está dentro de você. Para com essa caça de procurar as coisas fora e começa a avaliar a sua identidade, você. É através dela que você manifesta e troca toda a sua vida. Então deixa aqui sua curtida, compartilhe, já se inscreva no canal e até o próximo. E lembrando que nosso curso de Mentalidade Soberana está disponível hoje com mais de 50%. Ele é 1.370, está por 731 para quem entrar agora na primeira turma dele, tá certo? Então você já faça a sua inscrição, vou deixar aqui embaixo os links para que você possa entrar nele, ou se você quiser uma mentoria individual manifeste, também está disponível para você. Grande abraço!